Bom dia, primeiro B, tudo bom? Vamos começar então continuar nosso caderno do aluno, volume 2, página 9, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre funções. Eu não vou ler o texto de acordo com que tá aqui não, então em casa e com calma, vocês leem, interpretem da maneira de vocês, tá? Vou focar só nos pontos mais importantes. Ó, o que é uma função? A função sempre vai ser representada ou assim, ó, f de x é igual a k vezes x. O que significa isso? Que o f, ele tá em função de x, ou seja, depende do x para estar dando os valores, tá? Daqui a pouco vocês vão ver melhor na atividade 1, que vai estar exemplificando bem isso. Sempre vai ter um K. O que é o K? A constante, aquele número que aparece sempre, que não muda. Cada atividade vai ter uma constante diferente, vai ter um K diferente, depende da função, tá joia? E a função aqui, nesse primeiro caso, né, nós vamos trabalhar sempre com a função do primeiro grau. Professora, o que é uma função do primeiro grau? É uma função que tem essa carinha aqui, ó. Olha um exemplo. Y é igual a 5x vezes 400, tá vendo? Isso daqui é uma função do primeiro grau. Por que é do primeiro grau? Porque se eu vier aqui em cima do x, ó, mesmo não tem nada, mas significa que ele tem um 1 aqui, tá? Mesmo não aparecendo. Por isso que a gente fala que isso daqui é uma função do primeiro grau. O y depende dos valores que eu jogar no x, para ter um valor aqui, certinho? A função do segundo grau seria se no lugar do x aqui tivesse um 2. Aí a gente fala que é uma equação do segundo grau. E assim por diante, tá? Tem infinitos graus aí. Mais para frente nós vamos trabalhar, por enquanto não. Na atividade 1, tá falando o seguinte, ó, já vamos para a atividade. O preço da passagem do transporte urbano comum em uma cidade do estado de São Paulo é R$4. Então, o preço da passagem é R$4. Com base nesse dado, complete a tabela a seguir. Então, vamos lá. Aí, ele deu a tabelinha, ó. Número de passagens, 1, 2, 5 e 8. E valor a ser pago, é para vocês completar a tabelinha. Como que vocês vão completar essa tabelinha? Muito fácil, né? Mamão, hein? Ó, se uma passagem custa R$4, duas passagens vai custar quanto? R$8. 2 vezes 4, 8. Para mim descobrir 5 passagens, o que eu vou fazer? 5 vezes 4, 20, 8 vezes 4 e assim por diante. Então, vocês vão completar a tabelinha, tá? Até aí, eu acho que não vai ter nenhum tipo de problema. Perceba que é uma função diretamente proporcional, porque aumenta a quantidade de passagem, vai aumentar o valor a ser pago. Vamos ver qual pergunta mais que ele vai fazer? Ó, na A, quanto uma pessoa pagaria se comprar 7 passagens? Bem fácil, né? 4 vezes 7. A B, quantas passagens podem ser compradas com valor de R$60? Se para descobrir o quanto que eu vou pagar, a quantidade de passagem eu multiplico, para mim descobrir, já que eu já tenho o valor e a quantidade, eu vou dividir. Então, bem simples também. Podemos considerar que o preço pago pelas passagens varia em função da quantidade adquirida, concorda? Aumentou aqui vai depender de quantas passagens eu comprar para eu ter um valor para mim pagar. Então, é essa interdependência, ó. O y depende do x e o x depende do y. Tá bom? No caso, quem seria o x, quem seria o y? O y aqui no caso, a gente vai colocar como sendo o valor que eu vou pagar. E o x é o número de passagem, a quantidade que eu vou obter, tá bom? Vamos continuar que vocês vão entender certinho. C. Determine o valor de K e escreva a expressão algébrica que representa essa situação.
Considere o N, o número de passagem, e o V, o valor a ser pago. Então, o que a gente está fazendo aqui nessa tabelinha? Nós estamos fazendo isso aqui, ó. Eu estou falando o seguinte, que o valor a ser pago da passagem, ele vai ter que ser igual a quanto? A quantidade da passagem. Perdão, quantidade não. O valor da passagem, que é 4, vezes a quantidade da passagem que eu vou querer. Então, ó, o valor que ele vai me cobrar vai ser igual a R$ 4 vezes a quantidade. Isso daqui é uma função, tá certo? Eu posso escrever assim, ou eu posso escrever assim, ó. Tá? Esse N é o número de passagem, o V é o valor. Ou eu ainda posso escrever assim, ó. Tá? De qualquer maneira que eu escrever, tá certo. Eu posso pôr V, o N, o W, o X de qualquer jeito, tá? O Y e o X não importa, desde que vocês entendam. D. Aqui, pessoal, ó, ainda na letra C, tá pedindo a expressão algébrica, tá? Então, a expressão algébrica é porque fica uma expressãozinha mesmo, não tem um valor a ser calculado. Então, vocês podem colocar ou esse, ou esse, ou esse, tanto faz. Tá bom? Aqui nesse caso, ele está pedindo que o N seja o número de passagem e o V o valor a ser pago. Então, o correto nesse exercício seria essa daqui do meio, tá joia? Na atividade, na D, né? No caderno, construa um plano cartesiano e esboça o gráfico da função. Ih, professora, ferrou agora, hein? Então, quer dizer que agora eu vou ter que montar gráfico disso? Sim, vamos, mas é bem simples, tá, joia? Então, vamos lá, ó. Olha aqui que legal. Vamos montar um gráfico. No 9º ano, vocês já devem ter trabalhado com isso, né? Então, só para a gente recordar. Para nós montarmos um gráfico, a gente tem aqui o valor X e o Y. O X a gente chama de abscissa e o Y ordenadas, tá? Mas não vem ao caso. O X para nós aqui vai ser a quantidade de passagem e o Y o valor a ser pago. Então, eu vou pôr aqui, ó, o X sendo o número de passagens, tá? Essa aqui é a D. E o Y o valor a ser pago. Ah, e agora, professora, o que eu faço aqui? Vamos colocar uns valores aqui, tá? Quantidade de passagem. Vou pôr aqui, ó. Se eu comprar uma passagem, quanto que eu vou pagar? Se eu comprar 2, quanto que eu vou pagar? Se eu comprar 4, se eu comprar 5. Pronto, tá bom, né? Não vamos estender muito, não. Então, vamos lá. Se eu comprar uma passagem, quanto que eu vou pagar naquele exercício lá? R$ 4, não é? Se eu comprar 2 passagens, quanto que eu vou pagar? R$ 8. 2 vezes 4, 8. Se eu comprar 3 passagens, quanto que eu vou pagar? 3 vezes 4, 12. Se eu comprar 4 passagens, quanto que eu vou pagar? Ó, lembrando que o valor vai ser R$ 4 vezes N. Então, por isso, ó, o N aqui, ó, não é como se fosse o X, eu venho aqui e substituo. Ó, 4 é o N, é o meu N. Então, 4 vezes 4, 16. Então, V é 16, que seria o meu X, certinho? Então, se eu comprar 4 passagens, quanto que eu vou pagar? 16. Então, ó, 1 vai no 4, o 2 vai no 8, coloco meus pontinhos. O 3 vai no 12, o 4 vai no 16 e o 5. 5 vezes 4, 20. Pronto. Então, como que vai ficar o meu gráfico no plano cartesiano? Como ele é uma equação do primeiro grau, sempre ele será uma reta.
tá bom? E aqui a gente parte do 4. Por quê? Porque não tem sentido eu não comprar nada e não gastar nada. Então, eu não vou partir do 0, 0. Eu vou partir a partir da minha situação problema, que é a partir de uma passagem a R$ 4, tudo bem? Então, a D é só vocês fazerem isso daqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, vocês podem entrar em contato comigo pelo Zap, que eu tô lá e ajudo vocês, tá? Então, vamos continuar, que eu quero que vocês façam a atividade 2 também. Na atividade 2, tá meio rabiscadinha aqui, é porque eu tinha gravado e não deu muito certo. Ó, o gráfico a seguir representa a relação f de x é igual a 3 vezes t. É a mesma coisa, tá? O f de x é como se fosse o eixo do y aqui, ó, tá? E o t, o tzinho, é como se fosse o eixo do x. Então, vamos lá. Referente ao consumo de água em metros cúbicos de uma empresa em função do tempo em minutos. Então, eu tenho aqui, ó, o tempo em minutos e eu tenho o consumo em metros cúbicos. Pessoal, aí no Caderno do Aluno, volume 2, na página 10, conserta aí para mim, ó. Aqui no livro de vocês está m ao quadrado. Não é 2 aqui, é 3, tá? Quando a gente trabalha em vazão, a gente trabalha em cúbicos, em 3. Então, é metros cúbicos. Então, apaga esse 2 e coloque um 3. Vamos continuar, então, a nossa história. O que ele está pedindo na letra A? Qual é o consumo de água dessa empresa após 2 minutos? O que eu vou fazer? Se ele me deu já a função, eu vou só substituir o T. Ó, quando o T for 2 minutos, qual será o consumo de água? Eu venho aqui e substituo, ó. Então, f de x não é igual a 3 vezes T? Então, f de x vai ser igual a 3 vezes, no lugar do t, eu vou colocar 2. Então, quanto que vai me dar isso daqui? 6. Então, essa é a resposta, tá? Ah, professora, 6 o quê? 6 metros cúbicos. Tá joia? Aí, vocês façam aí. Na letrinha B, qual seria a lei de formação dessa função se o y fosse dado em litros? Pessoal, aí o que acontece? A gente teria que transformar o metros cúbicos em litros, certo? Por isso que eu coloquei aqui, ó, essa rabisqueira, ó. 1 metros cúbicos, o que eu tenho que saber? Que é igual a 1000 litros. Então, minha nova função, ó, essa daqui seria a B, ó. Qual seria a lei de formação? Seria essa lei aqui, ó. O f de x, que seria o y, vai ser igual a 3 vezes o t, né? Vezes 1000. Porque quando eu colocar o t aqui em minuto, quando eu multiplicar por 1000, eu estou transformando esse minuto esse metros, perdão. Eu estou transformando, quando eu multiplico por 1000, eu estou transformando em litros, tá bom? O meu resultado. Então, eu tenho lá 3 vezes o t, que é dado em minuto, multiplicando por 1000, eu transformo em litros. C. Em quanto tempo essa empresa consome 210 metros cúbicos de água? Ó, aqui já quer em metros cúbicos, então eu vou pegar o quê? A fórmula original. Qual que é a fórmula original? F de x é igual a 3 vezes T. Ixi, mas professor, e agora? Aqui é 210. No lugar do f de x, porque é ele que representa os metros cúbicos, é ele que representa o consumo, eu venho aqui e substituo. Coloco no lugar do f de x, eu vou colocar quem? 210 igual a 3 vezes t. Aí, ele não quer saber o tempo? Eu tenho uma equaçãozinha do primeiro grau, eu acho o tempo. O que eu faço com o 3 que está multiplicando? Passa a dividir. Então, fica 210 dividido por 3 é igual a T. Pronto, resolvido. Quando eu dividir isso daqui, eu vou achar o T certinho em minutos. Ok? Então, façam aí, tá bom? Na D, o que significa f de 30 igual a 90 nessa função? Vocês vão escrever aí, ó. O que significa? Significa que
Quando eu colocar aqui, ó, o 30 aonde? No X, ou seja, quando for 30 minutos, quanto que vai dar o meu consumo? 90 centímetros cúbicos. Então, vocês colocam aí, ó, 30 minutos vai ser igual a 90 metros cúbicos de consumo. É isso que significa, tá bom? Pessoal, passem isso pro caderno do aluno de vocês, tá? Respondam certinho, faça o gráfico no caderno, porque não cabe aí o gráfico da D, tá? Porque não cabe no caderno do aluno. Tira foto, me envia para eu ver se tá certinho. Tudo bem? Combinado? Bons estudos e até breve.